Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Greta, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos. Encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Há muito tempo, no reino do deserto de Agraba, vivia o pobre Aladim com seu macaco Abu. Para sobreviver, ele teve que roubar comida do mercado. Mas, apesar disso, Aladim era gentil e honesto, porque distribuía tudo que era roubado para crianças famintas. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, Aladim percebeu como um comerciante de maçãs estava ameaçando uma jovem. Ela deu uma maçã para a criança sem pedir, e agora ela tinha que pagar. Vendo que o vendedor chamou os guardas, Aladim decidiu salvar a garota. Ele pegou a mão dela e a ajudou a se esconder. Mas os guardas ainda alcançaram os fugitivos. E descobriu-se que a garota que Aladim salvou era a princesa Jasmine. Os guardas prenderam o cara em uma masmorra. Na mesma noite, o mau conselheiro do sultão Jafar dirigiu-se à sua cela. Ele prometeu riquezas incalculáveis se Aladim o ajudasse a conseguir uma lâmpada mágica da Caverna das Maravilhas. E Aladim concordou. Jafar levou o cara com o macaco para a caverna, mas na frente da entrada proibiu-o de tocar em qualquer coisa, exceto na lamparina. Na caverna, Aladim encontrou um tapete mágico e uma lâmpada. Mas Abu não suportou a proibição e tocou em um dos rubis. A caverna começou a desabar. Então o tapete mágico espegou e voou para as ruínas do castelo em ruínas. Aladim olhou por muito tempo para a lâmpada que trouxera da Caverna das Maravilhas. Ela estava muito empoeirada. Quando Aladim esfregou a lâmpada com a mão, Gênio explodiu. Ele anunciou a Aladim que estava na lâmpada por muitos anos e, para sua salvação, ele poderia cumprir quaisquer 3 desejos. Aladim prometeu usar apenas 2 desejos, e o terceiro para libertar Gênio da lâmpada para sempre. Olhando para as estrelas, Aladim se lembrou da princesa. Ele se apaixonou por Jasmine, mas um ladrão comum não conseguia impressionar a princesa. Então Aladim realizou seu primeiro desejo de se tornar um príncipe. Chegando ao palácio do sultão, Aladim disfarçado de príncipe tentou conquistar o coração de Jasmine. Mas a princesa foi inflexível, porque há muito se apaixonou pelo plebeu que a salvou no bazar. Enquanto isso, Jafar notou o falso príncipe no palácio. O mau conselheiro enganou o cara na torre, e com ameaças começou a espiar sobre a localização da lâmpada mágica. Sem receber resposta, Jafar o empurrou da torre alta para o mar. De repente, Abu entrou voando com uma lamparina no tapete e Aladim conseguiu esfregá-lo. Então Jin apareceu e o salvou, usando assim o segundo desejo. De volta ao palácio, Aladim disse ao sultão que Jafar é um mago malvado que está prestes a trair o reino. O sultão prendeu seu conselheiro, mas, ao abrigo da noite, o feiticeiro conseguiu sair da masmorra. Ele foi até os aposentos de Aladim e roubou a lâmpada, tornando-se o novo proprietário de Gênio. Jafar gastou seu primeiro desejo de se tornar um sultão. E com o segundo desejo, ele solicitou o poder do mago mais poderoso do mundo. Tendo recebido o seu, Jafar magicamente transportou o cara com o macaco para o deserto gelado. E ele decidiu forçar a princesa Jasmine a se casar com ele. Enquanto a cerimônia de casamento estava acontecendo, o tapete mágico descobriu onde Aladim e Abu estavam, e então os devolveu ao castelo. Ao ver Jafar, Aladim começou a provocá-lo, chamando de segundo no poder depois de Gênio. Então, um Jafar irado gastou seu último desejo de se tornar um gênio todo-poderoso. Tendo se transformado em um gênio, Jafar de repente se tornou um escravo da lâmpada. Enfraquecendo, ele prometeu vingança a Aladim. Mas antes que ele pudesse terminar suas maldições, a lâmpada o puxou para dentro. Jin carregou a lâmpada de Jafar para a Caverna das Maravilhas e a ordem foi restaurada ao reino. Aladim decidiu manter sua promessa,
Então ele gastou seu terceiro desejo para libertar Genie da lâmpada para sempre. E o sultão, que viu que Aladim e Jasmine estavam apaixonados, permitiu que ele se casasse. E eles viveram felizes para sempre. E o reino de Agrabah só prosperou com o passar dos anos.